Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a prova discursiva para o concurso do TCE de Santa Catarina. Vamos lá, o Tribunal de Contas, hoje eu trabalho no Tribunal de Contas, é um ótimo órgão para trabalhar, né? E a grande diferença dos outros concursos tem sido as provas discursivas. Elas que têm sido ali o fiel da balança. Então é muito importante que você se prepare, que você pratique, que você treine. Não parta do pressuposto que você vai conseguir um bom resultado porque você é um bom escritor, porque você gosta de escrever livros, porque você gosta de fazer poemas. Aqui é um outro jogo, é uma outra regra. Então é importante que você se prepare. Então vamos ver como é que a banca FGV preparou essa edital para vocês. Lembrando que a gente faz serviço aqui de correção individualizada, então quem quiser pode nos procurar. Temos mentoria para essa preparação para concurso e sempre a questão do recurso. Se você precisar para sua prova discursiva, nós somos a maior equipe do Brasil. Já temos até com vagas sendo abertas para o pessoal que quiser reservar. Então, o tabuleiro que você vai jogar, é importante sempre saber a regra. Eu digo, o ponto básico de um concurso é você ler o edital. Acho que tem aquele baboseiro no começo. Quando você começa a ler o edital, você começa a ver os pontos que você tem que prestar atenção. Digamos que você não seja cotista, então você não vai gastar energia ali naquela parte descrevendo como é que você entra em determinada cota. Você não vai gastar energia num blá 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 no começo que está dizendo o nome da banca. Isso não vai trazer nada para você, mas você tem que olhar a regra do jogo. Então, primeira questão, o horário, né? Quanto tempo você tem para fazer essa prova? Então, a gente está falando aí em 5 horas. Cuidado que esse horário de começo chegue antes. Gente, não arrisque. Parece brincadeira. Quantas pessoas não ficam ali fora do portãozinho? Você estudou e fica de fora por causa de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Então, chega antes. A questão da nota de corte, nem me preocupo tanto, porque dificilmente você vai passar com a nota de corte baixa. A não ser que você tenha sido aquele aluno que tirou 100% ali na parte objetiva, né? Estava muito na frente de todo mundo. Pode ser que uma discursiva mais baixa ainda consiga passar. Mas, via de regra, isso não acontece. Então, a gente vai ter aí o quê? Uma peça técnica, que vale 20 pontos, com até 60 linhas. Veja que a peça técnica é um texto bem mais longo. E aí precisa de algumas características, mas nada de outro mundo. E a gente vai falar um pouquinho dela ao longo dessa nossa apresentação. E as questões subjetivas, 10 pontos cada um, com 30 linhas cada. Veja que as questões objetivas valem 40 pontos e a peça 30. E aí tem muita gente que fica obcecado, né? 20 pontos. Ah, vou fazer peça, peça é difícil. Só estuda a peça e esquece aqui das questões subjetivas. Então ela representa 35% da nota final do concurso. Veja que a discursiva sozinha é 1/3 da sua nota. É muita coisa. Não pode ser menosprezado, não pode ser deixado de lado, não pode deixar de treinar. Quantas pessoas vão ser convocadas para a prova discursiva? Olha a quantidade de gente, 1.000 pessoas, gente. Para quem é do carro de ciência e computação, 220. Para quem não sabe, a minha primeira graduação foi em engenharia de computação. Olha aí, já poderia estar concorrendo nesse cargo aqui. Direito, 220, outra graduação. Eu poderia estar concorrendo aí também. E com muitas vagas. Olha que interessante isso. Sempre que você puder, você gostar de uma área e escolher uma área específica, normalmente isso fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você diminui a sua concorrência. Não é todo mundo que pode concorrer, são só as pessoas formadas naquele cargo ou formadas naquela área. Onde está o peso da sua nota? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Veja que as 4 questões valem o dobro de pontos da peça discursiva. Estão vendo aí no gráficozinho? Veja que a peça só vale ali, né? Dividindo aqui em percentual, né? Ela vai valer 20 pontos. E as outras somadas vão valer muito mais do que ela. Então, a questão é muito importante. A questão tem que ser trabalhada, tem que ser feita. Se você parar para pensar, as questões valem o dobro do que vale a sua peça. E o que isso vai mudar na sua estratégia, né? Porque a gente está trazendo isso. Não concentre todo o seu tempo só na peça. Esse é o ponto básico. Veja que só olhando a questão de nota, a gente já viu que não tem porquê eu gastar sua energia na peça. Precisa entender como fazer uma peça? Sim, mas precisa entender como fazer uma questão. A peça existe uma estrutura formal. Algumas características têm que estar presentes numa peça, né? E como é que eu faço essa peça? Então é importante que você treine, porque você veja, a peça você vai ter ali uma introduçãozinha, né? Um relatório do que está acontecendo. Depois você vai trabalhar cada um dos aspectos, você vai analisar cada informação trazida pela banca. Um ponto de muita atenção: avalie o que está certo e o que está errado. Esse é onde muita gente derrapa, muita gente boa cai fora, porque as pessoas só falam dos aspectos que estão errados. Ah, professor, não comentei aquilo porque aquilo estava certo. Só que aí o padrão quer aquela informação que também estava correta. Então, quer dizer, determinado caso contado ali na questão.
está certo por tal motivo, fundamente o máximo que puder, e determinada questão está errada por determinado motivo. Então sempre traga essas informações juntas. Treine as duas modalidades separadamente, veja que elas são diferentes, mas depois também treine um conjunto. Em algum momento você tem que treinar uma peça e 4 questões. Faça esse treino completo antes da sua prova também. Corte de 30 pontos, né, em 60, né? Vamos aí, com uma peça mediana e subjetivas ali boas, você já passa disso aqui com muita folga, mas lembrando, a gente não quer trabalhar nesse corte, a gente quer trabalhar muito acima do corte. E o que a FGV vai avaliar na peça técnica, né? Fundamentação técnica. E aí o que é que eu vou trazer? Legislação, normas, né? Regras para argumentar, para poder demonstrar para o avaliador que aquilo que eu trouxe é verdade. Então não posso só dizer que determinado gasto público está acima do limite, mas eu devo dizer que está acima do limite de acordo com lei tal, se eu souber o artigo tal, e dizer qual é o limite. Veja aí que eu trago todas as informações. Na análise de mérito, eu tenho que justificar claramente, né, demonstrando se houve legalidade ou irregularidade no caso. Veja que eu trago aqui, legalidade ou irregularidade. E quando tiver legalidade, defenda, explica o porquê. E no final a gente tem uma conclusão, os encaminhamentos, né, normalmente no Tribunal de Contas, o corpo técnico faz ali o trabalho e isso vai ser encaminhado para o plenário. O plenário é que decide, os conselheiros é que decidem. Né? Nós, enquanto corpo técnico, somos o quê? Peão de fábrica ali, é a pessoa que vai botar a mão na massa, mas o julgamento, a decisão fica com os conselheiros. Questões subjetivas, né? Outro jogo, outra regra. Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que saber como jogar cada um dos jogos. 30 linhas, chama atenção essa questão, outra de 60. Quantas linhas eu vou escrever numa questão? 25? 20? 27? Não, gente, você vai usar as 30 linhas. E por que eu vou usar as 30 linhas? Porque, gente, ao usar 30 linhas, eu estou usando todo o espaço que eu tenho para me diferenciar do vizinho. E concurso é somente isso. Concurso você não tem que ser o melhor, você não tem que ser o melhor corredor do mundo, mas você tem que ser o corredor que corre um pouco mais do que o cara que está atrás de você. O leão vai comer ele e não vai lhe comer. Então, é mais ou menos essa reflexão que tem que fazer. Então, tem que usar todas as linhas para que você possa se diferenciar. Não escrevam introdução nem conclusão longas, né? O que é que a FGV quer? Se eu posso fazer a introdução? Posso. Mas a introdução eu já vou estar respondendo um dos aspectos pedidos. Na conclusão também eu vou estar respondendo. Eu gosto sempre de ter espaço se você trazer proposições, né? Como melhorar aquela situação que foi apresentada. Questões técnicas, muitas vezes, é só uma teoria que é pedido. Aí você não tem como fazer uma proposição. Mas você trabalhar, lembre sempre de trabalhar o texto como um texto corrido, não vá fazendo A, digamos que a questão tem a letra A, B, C, D. Não bota assim A e responda do lado. Começa o texto, quando for para o outro parágrafo você responde a outra questão, sempre usando elementos de coesão com relação a isso, no tocante a. Então você vai fazendo com que a conversa, né, que o texto seja um texto fluido. Então divida em tópicos lógicos, de novo, tópicos, mas não tópicos jogados. Vá direto ao comando, identifique exatamente o que o examinador pediu e responda sem rodeios. Então é sempre interessante que a gente comece ali aquele tópico, né, aquele parágrafo, retomando, né? O comando da banca, o parágrafo frasal ali, a ideia central daquela, exatamente como o banco pode trazer a mesma palavra. É melhor até do que reescrever. Para que isso? Para que eu, avaliador, veja, aqui ele está falando desse tópico. Aqui ele está falando do limite de gasto de pessoal. Com relação ao limite de gasto pessoal, e aí você vai trabalhar sobre isso. Padronize frases guia, né? Tenha conectivos prontos para introduzir critérios, achados, recomendações. O que é isso? É praticar. É você ir para o jogo já sabendo como se comportar. Não vai inventar a roda na hora da prova, porque aí você está nervoso, você tem pouco tempo e a coisa costuma não sair bem. Regras fizeram a prova, passa rapidinho aqui, ninguém vai fazer isso, ninguém vai escrever a lápis, ninguém vai marcar nada ali que possa ser identificado, não vai responder uma coisa contrária ao que foi pedido, pedidos para se falar sobre determinadas regras de licitação e você vai responder sobre limites de gastos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então cuidado para não fugir do que foi pedido. E ultrapassar limites de linha, nunca passe o máximo, mas também não trabalhe no mínimo, eu sugiro sempre que você use o total de linhas que você tem. O tempo precisa ser bastante treinado. Então, monta aqui um cronograma para vocês, mas vocês precisam praticar. Você precisa treinar o seu. Né? O que é que eu tenho ali? 5 horas para fazer a prova, 300 minutos. Eu vou deixar ali um tempinho de folga, então não vou usar todo esse tempo. Né? Eu posso usar ali 100 minutos, 90 minutos na peça técnica, mais ou menos 40 minutos em cada uma das questões, e ainda sobra um tempinho ali para o aperreio. Um tempinho para revisão, um tempinho para se algo der errado.
Lembra que você acompanha isso por um painel lá na frente que a pessoa vai tirando um papelzinho, né? Passou 10, 30 minutos, passou mais 30. Outras bancas vai avisando quanto falta. Enfim, mas normalmente vai se marcando a cada meia hora e você vai ter ali um controle. Ah, minha banca está marcando a cada 1 hora nesse concurso. A cada 1 hora, passou 1 hora, você já tinha que estar ali perto e acabar a peça. Eu não posso nunca demorar mais que 2 horas na peça. E assim você vai controlando o seu tempo. A peça pede mais tempo, porque tem mais linhas, né? Então, a gente está organizando isso e pense bem, escrever 60 linhas hoje não é fácil, porque a gente não está acostumado a escrever. Não é que você não escreva 60 linhas no Word, talvez, mas você não escreve 60 linhas à mão há muito tempo. E o plano de preparação? Gosto sempre de deixar aqui um guiazinho para vocês. Então, releia o conteúdo da sua área. Veja que você está estudando para a prova objetiva, você está lendo ali, então já está fazendo esse trabalho. Resuma com base legal. Então, tente sempre ir lembrando, né, qual é o artigo que trata daquele assunto, qual é o artigo que trata daquele assunto. E aqui um cuidado. A revisão, o treino, né, o estudo não deve ser feito só de forma passiva. Eu gosto muito no pessoal que acompanha, boto a revisão sem apoio. O que é que eu chamo de revisão sem apoio? Eu peço para o meu aluno, né, para que ele pare ali no começo da manhã, no final do dia. Então, 30 minutos, onde ele vai tentar recuperar determinada informação, tudo que ele estudou no dia, um determinado assunto, e colocar tudo no papel. Ou sem colocar no papel, mas só refletindo. Para quê? Para que você faça esse esforço de buscar informação. E quando você começa a buscar informação, você começa a decorar, começa a absorver aquela informação, começa a saber qual é o artigo que trata de determinado assunto, qual lei que traz aquilo, e você vai ficando mais forte. Então, treine uma peça por semana, pelo menos, né? E as questões também têm que estar sendo treinadas. É importante que chegue um dia que você faça um simulado, né, de tempo real de prova, onde você vai trabalhar uma peça e 4 questões. Corrija com base nos critérios da FGV. Como é que a FGV corrige? Então, você tem hoje alguns caminhos. Você pode usar um IA. Eu não gosto muito de usar só IA, mas acho que a IA ajuda para que você ganhe tempo e gaste menos. E você tem pacotes com correção individualizada, que é o que a gente faz aqui também. Onde eu mando para você um tema, eu corrijo, vou dando feedback, ajustando esse, calibrando a sua mão. Então, vale muito a pena fazer essas correções individualizadas. E reescreva respostas fracas. Se tiver tempo, pega aquela questão que não foi tão boa e refaz ela agora sem nenhum apoio. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Dominar a estrutura, trazer fundamentação técnica e sempre respeitando ali as regras. É essa combinação, e não talento nato para escrever, que separa quem passa e quem fica no caminho para a prova discursiva. Lembra lá no começo quando eu falei que vocês podem ser os melhores escritores do mundo, mas talvez não sejam os melhores respondedores de questões para concurso. E eu quero que você seja o melhor respondedor de questão. Não quero que você dê aula, pelo menos não nesse momento. Depois você, se quiser, vira professor, vira influencer, faz o que quiser. Mas o nosso objetivo agora é fazer com que você passe. É isso, gente. Um grande abraço. Tá aí o nosso Instagram. Quem não segue, aproveita para seguir lá. Aqui o nosso canal do YouTube. Marca aí. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha, porque isso vai ajudando a gente a chegar. E quem tiver aí, né, alguma dúvida com relação à discursiva, deixa aqui no comentário para que a gente possa lhe ajudar. Um grande abraço.